Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre um assunto que é muito atual, que é o assunto da ansiedade, né? O assunto da ansiedade. Nós queremos conversar um pouquinho sobre isso. Nesses dias de muita preocupação, nesses dias em que nós estamos preocupados com o nosso futuro, preocupados com a pandemia, preocupados com a falta de trabalho, nós queremos conversar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Ao contrário do que a gente pensa, os psicólogos têm dito que a ansiedade é o mal do nosso século. É verdade que nesse último século o grau de ansiedade aumentou um pouquinho e a quantidade de pessoas ansiosas também aumentou, até porque nós temos uma população muito grande, né? Então é muita gente ansiosa ao mesmo tempo. Mas o problema da ansiedade, ele é um problema antigo. E nosso Senhor Jesus, já no primeiro século, tratou desse assunto. Ele tratou desse assunto lá em Mateus capítulo 6, do verso 25 até o verso 34. Ele tratou do assunto da ansiedade. No verso 25 ele diz: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?" O Senhor Jesus aqui está nos chamando a atenção sobre essa questão da nossa preocupação em relação ao que vestir, ao que comer, a nossa vida, a segurança da nossa vida. E Ele está nos chamando a atenção sobre isso. E Ele está, de certa forma, nos desafiando a pensarmos sobre a nossa ansiedade, sobre a nossa preocupação. É bom lembrar que ansiedade e preocupação são sinônimos. E a palavra preocupação, ela tem um sentido de que ocupar antes do tempo, ocupar antes que o problema venha. E geralmente, quando nós nos preocupamos, nós às vezes nos preocupamos com um problema que nem vai vir, né? Eu fico ansioso com alguma coisa que não vai acontecer na minha vida. E aí então eu sofro sem precisar. E quando o problema vem, eu também sofro duas vezes, porque eu preocupo e depois eu tenho que ocupar na hora certa. E eu sofro e gasto energia duas vezes com o mesmo problema ou com um único problema. Então é preciso que nós prestemos atenção no que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui nesse texto. E é interessante porque o Senhor Jesus, Ele quer tratar conosco sobre ansiedade, nos convidando a olhar para os pássaros e a olhar para as flores. É interessante isso. O Senhor Jesus nos dá o remédio para a ansiedade, nos convidando a olhar para os pássaros e nos convidando a olhar para as flores. O Senhor Jesus está nos chamando a isso. Você quer aprender a lidar com a ansiedade? Olha para os pássaros. Você quer aprender a olhar, a lidar com a sua preocupação? Olha para as flores. E é muito interessante isso. Você já pensou? O Senhor Jesus cuida dos pássaros. O Senhor Deus alimenta os pássaros e cuida dos pássaros durante toda a história. Eu estou me lembrando aqui agora de um comentarista que escreveu sobre o Sermão do Monte, Martin Lloyd-Jones, e ele faz um desafio muito grande. Ele diz o seguinte, que no tempo que ele estava escrevendo este livro, né, esse comentário, ele falou o seguinte: o homem mais rico do mundo não daria conta de alimentar os pássaros por um só dia. Olha o desafio. Não daria conta de cuidar dos pássaros por um só dia. E, no entanto, Deus tem cuidado dos pássaros a história inteira. E aí ele fala, o mesmo Deus que cuida dos pássaros, cuida de você. O mesmo Deus que cuida dos pássaros, cuida do ser humano, né? E o Senhor Jesus aqui no texto, no versículo 26, ele fala, não se esqueçam, vocês valem muito mais do que os pássaros. Então, esse é um desafio que nós temos a pensar sobre a ansiedade. Uma outra coisa importante também que Jesus trabalha aqui, Ele nos convida a olhar para as flores, né?
ele nos convida a olhar para as flores. E ele diz isso no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, aliás, é no versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha que coisa interessante. Hoje nós ficamos preocupados, ansiosos, os jovens principalmente, mas nós também, os mais maduros, os mais vividos, nos preocupamos com o que nós vestimos. E hoje nós temos o problema sério das grifes, o problema sério das marcas querendo nos vender as suas grifes e querendo nos vender as suas roupas. E são caras, são muito caras, preços abusivos. E nós às vezes nos endividamos, nós às vezes assumimos compromissos sérios de longo período para usar uma marca de uma calça, usar uma marca de uma bolsa, usar uma marca de uma joia, uma grife qualquer. Por quê? Porque nós queremos significar alguma coisa. Nós queremos ser notados e significar alguma coisa. E o Senhor Jesus está nos dizendo, olhe para as flores. Deus cuida das flores. Deus veste as flores. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer das flores. E se Deus veste assim as flores, que hoje existem e amanhã são jogadas fora, Ele vai cuidar de vocês também. Ele vai cuidar do vestuário de vocês também. E Ele vai cuidar principalmente de quem vocês são, do valor de vocês. O valor de vocês não está na marca que vocês usam. O valor de vocês não está na grife que vocês usam. Mas o valor de vocês está numa relação com Deus. E é isso que nós precisamos prestar atenção. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa devocional. O Senhor Jesus também nos fala aqui, nos dá duas dicas para a gente terminar a nossa fala. Duas dicas importantes. Ele nos diz no versículo 33, se você anda muito preocupado, se você anda muito ansioso, Ele nos diz, busque o reino, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o primeiro desafio que Jesus nos fala. Você está preocupado? Você está ansioso quanto à sua vida, quanto à sua segurança pessoal? Você está ansioso quanto ao seu valor, preocupado com grifes, preocupado com a sua importância no mundo? Então, busque o reino de Deus em primeiro lugar e você vai ter essas coisas todas acrescentadas. Deus vai cuidar de vocês. Eu aprendi isso com um cunhado meu. E ele dizia o seguinte, quando ele falava desse versículo 33 aqui. Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. E não me falta coisa alguma. Então busque o reino de Deus. Procure compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Procure compreender como é que você vai servir a Deus nesse mundo. E a promessa do Evangelho é que Deus vai cuidar de você, do que você come e do que você veste. Essa é a promessa. E nós não podemos perder de vista isto. E uma outra coisa importante que eu quero deixar no finalzinho aqui da nossa fala, é o versículo 34. Ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Olha, se preocupe com hoje. Hoje você tem desafios a vencer. Hoje você tem compromissos a cumprir. Então, hoje, trabalhe para vencer o hoje. Trabalhe para suprir o hoje. Trabalhe para ser alguém hoje. Amanhã é outro dia. E os cuidados de amanhã virão amanhã. O Senhor vai dar os cuidados de amanhã. Ele não vai dar hoje. E ele termina dizendo, basta a cada dia o seu próprio mal. Todos os dias vão ter desafios. Todos os dias vão ter, para nós, vão ser desafiantes. E a importância para nós é aprendermos a confiar no Senhor. De cada dia Ele vai prover para nós. Cada dia Ele vai estar conosco. Cada dia Ele vai estar conosco nas provações, nas alegrias, nos tempos difíceis, nos tempos fáceis. Ele vai estar conosco. E essa é a confiança que o Senhor Jesus está querendo nos passar nesse texto. Então, olhe para os pássaros. Está ansioso? Vai olhar para os pássaros.
Está preocupado? Vai olhar para as flores. Nós aprendemos que Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores, e Deus pode cuidar também de você, que é um filho dele, que é alguém amado por ele. Um forte abraço, Deus te abençoe e cultive, não se esqueça, cultive a sua relação com Deus. Até mais.